nos visitando além dela. Amém. Vamos aplaudir, amém. Que Deus abençoe. Ah, pastor Carlos também, chegou agora, né? Fique de pé, pastor Carlos Nobre. Também temos uma história com esse querido pastor. Linda, Deus abençoe a sua vida, que honra tê-lo aqui, amém? Então, Bispo Franco, fique à vontade, meu irmão, o povo está aberto, fique à vontade. A paz, boa tarde a todos. Fico feliz com o convite do pastor Manassés, da pastora Rita. Parabéns pela igreja, pela reforma, vocês são mais que vencedores, amém? Muito bom. Estou aqui também com a bispa Betânia, minha esposa. Faz assim, bispa. Bênção. Nos acompanhando aí. Gente, maravilha, que ambiente, que conferência abençoada. Para quem não me conhece, nós somos pastores da Sara Nossa Terra. Estamos numa conferência, chegamos lá hoje às 9 horas da manhã, né, aproximadamente. Corremos de lá para cá. Acho que talvez não dê tempo de voltar, eles vão ficar lá até 10 horas. Tem um outro convite para atender aqui perto de um outro pastor, um outro ministério. Mas a nossa vida, principalmente nos dias como o de hoje, né, são bem intensos. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos abrir o coração, fala assim comigo: Deus, Espírito Santo, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra. Fala comigo, no nome de Jesus. Amém? Qual é o tema da nossa conferência? Qual é o tema, gente? Resgatar a nossa geração. Como proceder? Como andar? Como caminhar? Eu quero deixar aqui com vocês uma mensagem que Deus tem colocado no nosso coração nesses dias. Nós precisamos ter um posicionamento. Vai além de uma posição. Todo mundo que está aqui está numa posição. Você está numa posição de filho de Deus, amém? Você está numa posição de uma pessoa que tem fome e sede de Deus, amém? Mas você precisa de um posicionamento. É aquilo que nós fazemos dentro da posição. Às vezes você ocupa a posição, mas você relaxa no posicionamento. Eu estou na posição de um sacerdote. Todos aqui foram chamados ao sacerdócio. Quantos dizem amém? Mas de que forma você tem desenvolvido o seu sacerdócio? Você está numa posição de marido, você que é homem casado. Mas de que forma você está posicionado como marido, como pai? Você como esposa, como dona de casa, como mãe? E eu quero falar sobre esse posicionamento que nós precisamos assumir para ser uma ferramenta de resgate na sociedade, para ser uma ferramenta de salvação na sociedade, para ser uma ferramenta de cura na sociedade, para ser uma ferramenta de libertação na sociedade. Levanta a sua mão direita e diga: onde eu colocar a planta dos meus pés, o reino de Deus vai se manifestar. Fala para o seu irmão, diga para ele: aonde você colocar a planta dos teus pés, o reino de Deus vai se manifestar. Agora olha para os teus pés e fala: você está ungido. Dá uma batida assim. O posicionamento que nós precisamos viver na posição de igreja é um posicionamento de guerra. De guerra. Ah, eu vou ser bênção na minha geração, eu vou ser bênção no meu bairro, na minha cidade, no meu prédio, na minha rua, diante da minha família. Então você está dizendo ao mundo espiritual: está aqui um guerreiro que Deus está levantando nesses dias. Deus te alista numa guerra. Você se posicionou nessa guerra? Deus está te alistando nessa guerra. Você é um guerreiro espiritual que coloca o inimigo debaixo dos seus pés. Olha para os seus pés e diz: você está ungido, pé. Até onde você tem colocado os inimigos debaixo dos teus pés? Até onde você tem exercido autoridade, repreendido, amarrado, expulsado demônios no seu caminhar, dentro da sua casa, diante dos seus filhos?
Aonde você chega como um guerreiro? Ou você chega como um espectador? Como alguém que está só passeando? Então não tem como resgatar, não tem como abençoar, não tem como ser um instrumento de cura, de libertação, de salvação, de restauração, de gerar esperança, se você não toma um posicionamento aguerrido e usa as ferramentas espirituais para ser realmente um guerreiro de Deus. Então, meu irmão, no nome de Jesus, por causa da unção que está sendo liberada sobre a sua vida hoje, vai ter oportunidade de repreender demônios. Vai ter gente encapetada sendo liberta diante dos teus olhos. Fala para o seu irmão, não é para correr não, hein? Quando chegar a hora, Deus vai te usar. Você tem que assumir um posicionamento de guerra. Vem comigo em Mateus capítulo 11, verso 12. Mateus 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Eu vou manifestar o reino dos céus aqui na terra, através de um esforço, através de uma atitude de agressividade no mundo espiritual. Não é por força e nem por violência diante do meu irmão. Diante de quem está do seu lado, não é por força e nem por violência. Mas diante de quem você não vê, diante do mundo espiritual, é por força e por violência. É assim que você abala as estruturas no mundo espiritual e cura começam a ser provocadas. Libertações começam a ser provocadas. Salvação começa a ser provocadas. Famílias começam a ser restauradas. Pessoas começam a se quebrantar. Milagres começam a acontecer. Diga, no nome de Jesus, diante dos meus olhos, existem irmãos que eu vou amar, mas aquilo que os meus olhos não veem, serão repreendidos no nome de Jesus. Então, igreja, nós precisamos, como filhos de Deus, entender que nós estamos numa batalha espiritual iminente, diária, constante, ininterrupta. É guerra por cima de guerra. 24 anos. Dezembro de 1999. Eu fui participar de um encontro. E o Senhor veio naquele lugar. Eu caí no chão e fiquei rindo. Acho que uns 30 minutos. Eu ria demais. Ria, totalmente consciente e totalmente embriagado de um riso ininterrupto. Quando eu saí daquele lugar, eu perguntei a Deus, Deus, o que é isso? Que trem foi esse que eu vivi? E o Espírito Santo falou no meu coração muito claramente, eu te ungi para a guerra, e você vai fazer a guerra rindo. Fala para o seu irmão, a dificuldade vai vir, a tribulação vai vir, a prova vai vir, e você vai estar sorrindo. Fala comigo, repete comigo, quem vai rir por último, não serão os meus inimigos, quem vai rir por último, sou eu. Fala para o seu irmão, Deus está te ungindo hoje para saquear o inferno, para resgatar uma geração de famílias, e você vai fazer isso debaixo de uma unção de guerra.
guerra. O inimigo está sempre tramando para te pegar. O inimigo está sempre arquitetando para te enganar. O inimigo está sempre querendo colocar um engodo para você. Ele está sempre enviando um dardo, uma lança. Sempre, sempre, sempre. Entre o casal, entre os irmãos aqui na igreja, no seu trabalho, nas suas finanças, nos seus negócios, na vida dos seus filhos. Sempre, sempre, sempre. Ou você se posiciona como um guerreiro para repreender o inimigo e viver aquilo que fala Salmo 18. O Senhor me levou para um lugar espaçoso, distante dos meus inimigos. O inimigo existe, mas vai estar amarrado no nome de Jesus. Você vai repreender constantemente os teus inimigos. Você vai cancelar constantemente todos os dardos inflamáveis, todas as palavras de veneno. Porque serão oportunidades da manifestação do reino de Deus. Aquele irmão, ele foi estranho comigo. Então seja generoso para com ele. Aquela pessoa é assim, então seja bondosa para com ela. A palavra fala que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. A palavra fala que nós devemos amar aqueles que nos caluniam. Isso é o reino de Deus. Fala para o seu irmão, seja bem-vindo. Aqui nós nadamos contra a maré. O mundo está dizendo que é para lá, o reino de Deus diz que é para cá. A sua alma está dizendo que é para lá, o reino de Deus diz que é para cá. A carne está dizendo que é para lá, o reino de Deus diz que é para cá. Como você tem sido guerreiro espiritual nesses dias? Qual o seu posicionamento de guerra nesses dias? Quantas pessoas passaram por você e foram curadas e foram libertas? Familiares, parentes, que foram cheias do seu testemunho, que foram ministradas pela sua oração. Deus está te chamando não apenas para ser um membro da igreja, mas para ser o guerreiro do exército de Deus. Deus não está apenas te chamando para ser ovelha do rebanho, mas Deus está te chamando para ser luz do mundo e sal da terra. E para que isso aconteça, você tem que posicionar como um guerreiro que está diante de inimigos violentos, sagazes, espertos. E você precisa se posicionar. Tem coisa na sua vida que não cabe mais. Tem atitude que não cabe mais. Tem palavras que saem da sua boca que não cabe mais. Tem agenda sua que não cabe mais. Se posiciona como guerreiro e começa a repreender tudo aquilo que é trevas. Tudo aquilo que é brecha, tudo aquilo que é legalidade, tudo aquilo que não fortalece o reino, tudo aquilo que não edifica a sua casa, tudo aquilo que não abençoa a sua família. Fala para o seu irmão, diga, meu irmão, Deus te chamou para um combate. Vamos dizer amém? Como é que eu me revisto para esse combate? Como é que eu desenvolvo esse combate? Primeira coisa é sendo um servo. Diga, um servo. O que é que um servo faz? Ajuda, auxilia. Eu vou ajudar os meus irmãos. Amém? Eu vou ajudar ao próximo. Eu vou ajudar pessoas. Estava conversando com a minha esposa esses dias. Eu falei para ela, eu preciso sacar pelo menos R$50. Preciso trocar por notas de 2, de 5, de 10. Colocar no carro. Que eu fico constrangido de não poder ajudar as pessoas e dar uma esmola.
Porque é muito difícil pegar um dinheiro hoje. É só Pix e só Pix, mais nada. Até o meu cartão de débito eu não uso mais. Está no celular, eu faço assim, e aproxima e já debita tudo. Ou acredita. Sabe, eu preciso ter compaixão das pessoas, ajudar as pessoas, amenizar a dor das pessoas, auxiliar as pessoas. Como é que eu vou ser um guerreiro espiritual? Sendo uma pessoa de compaixão. Primeira coisa, a base, vamos, né, o início, ser uma pessoa movida de compaixão. Eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Eu posso ajudar os irmãos da igreja, eu vou ajudar os irmãos da igreja. Eu posso ajudar os irmãos de outra igreja, eu vou ajudar os irmãos de outra igreja. Eu posso ajudar quem não é da igreja, aí é que eu tenho que ajudar mesmo quem não é da igreja. Tem que ajudar todo mundo, é o próximo. Diga comigo, a Bíblia diz o próximo. Amém? Eu preciso ser um discípulo. Diga, eu preciso ser um servo. Diga, eu preciso ser um discípulo. Discípulo escuta a instrução e obedece. Não só escuta, mas escuta e obedece. Diga, eu preciso ser mais obediente. Repete comigo, eu preciso ser mais obediente. Queridos, se você for se posicionar como um guerreiro espiritual, que vai repreender as resistências espirituais, que vai repreender espíritos imundos, que vai orar pela sua família, que vai começar a guerrear para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam resgatadas, uma geração seja resgatada, você precisa ser muito obediente. Porque senão você vai ser retalhado. Você vai ser muito golpeado, muito atacado. Então, a obediência, ela é um escudo. Se eu tenho uma atitude de guerreiro, mas eu tenho um coração obediente, eu estou pronto para a guerra. Estou pronto para a guerra. O que o inimigo mais quer é que você seja desobediente. É que você seja contrário à instrução que está sendo liberada à sua vida. Quantas vezes eu fui contrariado por meus pastores, por meus líderes. Eles orientaram uma coisa e eu penso diferente, mas eu vou obedecer. Digo, os obedientes estão prontos para os combates espirituais. Por que é que a gente tem dificuldade de obedecer? Primeiro, porque a gente tem uma vontade própria. E segundo, porque a gente quer entender. E às vezes não dá para entender logo de cara. Então eu costumo dizer que entendimento é um galardão. O que é galardão? É uma recompensa de quem é obediente. Primeiro você obedece, depois você entende. Repete comigo, primeiro eu vou obedecer, depois eu vou entender. Tem coisa que eu entendo 2 anos depois, não sei quanto tempo depois. Coisas que Deus direcionou, coisas que Deus pediu para me fazer. Que aparentemente eu pensei, isso aqui é Deus, isso aqui é bênção. Mas daqui a pouco Deus estava me freando, Deus estava me direcionando. Então, se você quer ser um guerreiro, pessoas serão libertas através da sua vida. Seja obediente, seja um discípulo fiel. Seja um adorador. Eu preciso ser um servo, eu preciso ser um discípulo, eu preciso ser um adorador. Adorador é aquele que serve, mas serve de coração. Adorador não é só aquele que está louvando. Adorador é aquele que está servindo de uma maneira inteira, íntegra, completa. E também é aquele que se encurva diante de Deus, é aquele que contempla a presença de Deus, é aquele que busca o Senhor.
Então você vai guerrear muitas vezes com adoração, você vai guerrear muitas vezes com louvor. Cadê a baterista? Vem cá. Uma salva de palmas para o baterista. Vai nos tambores, nos graves, mais agressiva. A guerra vai começar. Todo mundo rindo agora. Segura. Toda vez que eu estou lá na igreja, eu olho para o baterista, ele já sabe. Quando eu olho para ele, ele sabe. Eu estou dizendo para ele, só no olhar, quebra tudo. Oh, ele é agressivo. A igreja entra em guerra. Os sons, os timbres, né? Graves, são de guerra. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Uma igrejinha pequenininha do nosso ministério, eu estava lá, uma resistência. Nossa, que dificuldade. Eu escutei uma corda grave. Eu olhei para trás, para o cara do baixo, e falei, faz de novo. Faz de novo. Aí ele foi, o mundo espiritual abriu. Quando terminou, o pessoal começou a chorar, a quebrantar. Quando terminou o culto, eu falei para ele, ainda bem que você deu aquele grave. Aí ele disse, eu não dei. Eu só dei depois que você pediu. Eu disse, como? Foi, a primeira vez que eu fiz foi quando você pediu. No grave. Bora, de novo. Cadeias vão cair. Grilhões estão sendo despedaçados. Diga, o guerreiro adora. Cuidado com o que você está escutando no carro. Faz a guerra do céu na terra. Para de se distrair. Quem aqui quer resgatar uma geração? Gente, o mundo espiritual é muito real, gente. Nós somos guerreiros. Então não pensa que você... Acabei de ler um livro do John Bevere. Ele falou, fiquei impactado, fui numa nação, cheguei na igreja, 25 mil pessoas por culto, tinha 300 mil pessoas por domingo. Eu fiquei chocado, eu fiquei maravilhado. E eu perguntei aos pastores, como é que é isso? Vocês têm quantos anos? 50 anos? Eles disseram, não, a gente só tem 16 anos. Como 16 anos, 300 mil pessoas? O que é que vocês fazem? Nós trazemos uma cultura. Que cultura?
Porque no seu país, nos Estados Unidos, os pastores têm uma perspectiva de 70, 80 anos. Aqui na nossa igreja nós temos uma perspectiva de eternidade. Nós já estamos na eternidade. Fala para o seu irmão, você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? A eternidade já começou para você. Se eu tenho uma perspectiva de eternidade, que pecado, que brecha, que coisa errada. Está louco? Eu vou perder a eternidade? Pirou o cabeção? Se eu tenho uma perspectiva de eternidade, eu já estou com o Senhor. Eu estou servindo o Senhor na cidade de Maceió, no estado de Alagoas. Mas eu sou do céu. Aqui é para curar, é para libertar, é para salvar, é para restaurar, é para apregoar o ano aceitável do Senhor. Ah, eu sou um professor. Amém. Antes disso, você é um discípulo de Jesus, você é um guerreiro do reino de Deus. Ah, eu sou um empresário. Amém. Mas antes disso, você é um discípulo de Jesus, você é um guerreiro do reino dos céus, que está ministrando o céu na terra. Lá na faculdade onde você está, você é um guerreiro do Senhor ministrando o céu na terra. Na sua escola, você é um guerreiro do Senhor ministrando o céu na terra. Na sua casa, no seu prédio, você é um guerreiro do Senhor ministrando o céu na terra. Porque nós somos guerreiros do Senhor, nós pagamos dívidas que nós não fizemos. Fala para o seu irmão, porque você é um guerreiro, você vai pagar dívida que você não fez. Só para não mandar o próximo para o inferno. Mas bispo, isso é certo, mas Jesus pagou uma dívida que não fez. Sim ou não? Ele pagou o meu pecado, o seu pecado na cruz do Calvário. Jesus pagou uma dívida que ele não fez. Então eu, como discípulo fiel de Jesus, que sigo as pisadas do Senhor Jesus, que estou debaixo do nome de Jesus, da palavra de Jesus, eu também vou pagar algumas dívidas que eu não fiz. E teve situação na minha vida que eu disse, eu vou pagar para não dar mau testemunho. Eu não devo isso não, mas eu vou pagar. O mundo está apontando para lá. Os guerreiros do Senhor apontam para cá. Você é um guerreiro. Deus te ungiu para a guerra. Um guerreiro, ele tem esforço e sacrifício. Choveu muito do sábado para o domingo, não foi? Aqui faltou energia? Em casa? Aqui na igreja não. Aqui, faltou aqui? Lá na igreja teve um poste que o vento, foi uma chuva de muito vento em vários lugares, né? Um poste quebrou lá, chama de taboca, né? Que chama, uma linguagem que usa, e saiu e ficou o dia todo sem energia lá na igreja. Na minha casa também. Olha que eu moro na Barra Nova e a igreja no centro. E aí a gente chegou na igreja, só tem 6 ar-condicionados, só deu para ligar 2. O som não ligava. Aí tem um estúdio, aí pegaram os equipamentos do estúdio, botaram assim. E aí, bispo, não, bora junta mais, não deixa o pessoal espalhado e vamos fazer um culto aqui normal, vamos fazer o culto. Acho que daqui para a noite melhora, o culto da noite melhora. Aí chegou a noite a mesma coisa, não ligava muitas luzes e tal, ficou uma coisa assim. E a gente fez os 2 cultos. A gente tem que parar de ser crente no conforto. A gente é crente no conforto e é crente fora do conforto. Você é guerreiro. Amém? Então, ontem nós fizemos 2 cultos no calor, sem ar-condicionado, sem energia, e vamos para cima, e vamos ministrar cura, e vamos ministrar libertação, e vamos ministrar salvação. O pastor auxiliar me mandou um zap, vai ter culto? Eu disse, vai ter culto. Fala para o seu irmão, Deus te ungiu. 2014,
tive a felicidade de estar em Israel, numa caravana. O pastor me liga: bispo, embargaram o som da igreja. Como assim o som da igreja? Não, a igreja não está embargada, mas o som está embargado. Teve uma denúncia no Ministério Público e não pode ligar o som. Se ligar o som, vai chamar a polícia e vai pegar o som aqui. E aí, levo toda a membresia, uns 400 membros, 450, 500 membros, levo toda a membresia para outro bairro? Eu disse: não. Como é que a gente vai fazer isso? Lá só tem 200 cadeiras, na outra igreja, aí tem 400. Não cabe, vai fazer, não, deixa aí mesmo. E vai fazer como? Não pode ligar o som. Eu respondi para ele, por telefone: Jesus pregava sem microfone, a gente vai pregar sem microfone, vamos fazer capela. 7 semanas pregando sem microfone para 400 pessoas, gritando toda terça e todo sábado e todo domingo: você é um guerreiro de Deus. Fala para o seu irmão: no conforto ou sem conforto, existe uma unção de Deus sobre a sua vida. No conforto ou sem conforto. Ô, irmão, eu tenho quanto tempo aqui ainda? 5? Deus vai multiplicar os pães agora. Vem comigo em Êxodo capítulo 17. Verso 8. Os pães vão multiplicar agora. Êxodo 17, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Eu queria um louvor aqui. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Diga: Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Diga: guerra. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Eu queria que o pastor Manassés e a pastora Rita ficassem em pé, aqui na minha frente, aqui. Olhando para a igreja. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra. Diga: haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Igreja, Amaleque é carne, Amaleque é maldição, Amaleque é engodo, Amaleque é engano. Haverá guerra. Você vai ter que ir no espontâneo. Tem que ir no espontâneo. Mais para frente. Josué estava com a espada na mão.
Arão e Ur estavam aqui, do lado. Guerreiros. Moisés, Arão e Ur subiram no monte, no outeiro. Guerra espiritual. Josué estava na guerra natural. Você não faz a guerra sozinho. Você não faz a guerra sozinho. Nunca. Essa igreja tem um potencial de iluminar milhares de pessoas. Quem diz amém? Mas a guerra precisa ser feita, um posicionamento muito aguerrido. E a palavra fala que Moisés, eles representam Moisés nessa igreja. O braço deles eram pesados. Ei, sabe por que tem gente que não fica do lado deles? Não é porque não querem, é porque o braço deles são pesados. Sabe por que tem gente que não aguenta ficar perto de você? Não é porque ela não quer, é porque ela não aguenta sustentar o teu braço. Ele é pesado. Sabe o que é isso? Isso é guerra espiritual. Eu vi uma geração de pastores lá do meu ministério cedendo, caindo, fugindo, pulando o muro, correndo. Por quê? Porque está perto de quem está na frente. É pesado. Aí a palavra fala, e pegaram uma pedra e Moisés sentou na pedra. Está te lembrando alguém? Fala, Yeshua vai sustentar essa igreja. Jesus é a pedra. Mas quem é Arão? Quem é Ur? Que vai ficar do lado. É mais difícil ser o segundo do que ser o primeiro, meu irmão. Porque o segundo sustenta, não aparece, não tem relevância, mas sem ele, o braço de Moisés abaixa. Se o braço de Moisés abaixa, Josué começa a perder lá no campo natural. Deus está chamando um exército de Arão e de Ur. Oh! Tem gente que não dá conta de ficar perto de mim. Sabe por quê? Porque o meu braço é pesado. Por que o meu braço é pesado? Porque é guerra, meu irmão. Ou você obedece hoje para ter entendimento daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a recompensa vem, o galardão vem, ou você sucumbe, você pula do muro, você pula do barco, você sai. Deus está te ungindo hoje para a guerra. Mas é difícil, dá uma risada. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Eu quero chamar os pastores do ministério. Eu quero chamar os pastores desse ministério. Venha segurar no braço dos seus líderes. Josué vai avançar. Josué, fiquem de pé. Fica de pé, igreja. Josué vai avançar. Chorabachou. O teu braço é pesado, pastora. Chorabachou. Mas Deus vai trazer Arão. Deus vai trazer Chorabacha. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pastores. Vocês novos que ainda não foram, que foram ordenados recentemente. Vocês ainda não foram provados. Nesse posicionamento aí que vocês estão agora, vocês ainda não foram provados. Vocês serão provados. E quando vocês forem provados, lembrem-se,
o braço do meu líder está pesando. Não é ele, não é você, é a batalha. Show. O braço dessa mulher pesa. Não é ela, é a batalha. O braço desse homem pesa. Mas assim como Deus é com Moisés, Deus é com Arão, Deus é com Ur. Porque de trás deles tem uma rocha. Eles estão sentados numa rocha. Eles estão sentados numa rocha. Chorabaixo, show, show, show. Show, show. Deus está te ungindo. 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 Show. Oh. Deus está te ungindo. Deus está te ungindo. Show. 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 Deus te ungiu para a guerra. Deus te ungiu para a guerra. Deus te ungiu para a guerra. Show. Deus te ungiu para a guerra. Deus te ungiu para a guerra. Deus te ungiu para a guerra. Oh. Agora eu quero pedir aos pastores, debaixo da ministração do louvor, você que está aí, Deus está falando com você. Deus está falando com você e Deus está dizendo a você: eu vou entrar nesse exército. Deus está me alistando para esse exército. Esses pastores aqui na frente vão ungir você agora. Traz um óleo aí, pastor Manassés, e junto com a sua equipe começa a ungir toda a igreja. Começa a ungir toda a igreja, porque essa é uma igreja de Arão, é uma igreja de show, show, chorabachou, chorabarachou, show. Diria darabarabarabarabarabarabarabara, shederebere cadarabara shorederebere chorarabaracatarabarabara show. Sai do seu lugar e venha receber um óleo sobre a sua vida.